Eleições 2022. As nossas entrevistas com os candidatos a vice-governador e vice-governadora do Piauí. O nosso entrevistado de hoje é o coronel Carlos Augusto de Pinho. Ele é candidato a vice-governador na chapa do candidato a governador, coronel Diego Melo, do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. O piauiense Carlos Augusto de Pinho Santos é natural de Teresina, casado, pai de 3 filhos, tenente-coronel da Polícia Militar do Piauí, engenheiro civil pela Universidade Federal do Piauí, especialista em gestão de segurança pública pela UESP. Ele é responsável pela implantação da engenharia de incêndio no estado do Piauí. E se for falar do currículo do coronel, nós vamos passar metade da entrevista falando do currículo. Currículo amplo, vasto. Aliás, parabéns, coronel, porque muita gente na polícia, eu sempre digo, a gente comentando até com policiais, ele se acomoda, porque chegou um determinado, está vendo aí que o senhor tem um currículo vasto, aí é um homem que merece aqui os nossos elogios. Agradecer ao senhor pela presença. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado à nossa assistência também, né? É um prazer estar aqui. E é uma inovação na nossa vida a gente entrar por essa seara dessa disputa no campo político, né? Porque a nossa batalha em prol do estado do Piauí, ela é bem antiga, né? Tenho 34 anos de serviço efetivo na polícia. Já são 34 anos, né, coronel? 34 anos de serviço efetivo. Nós vamos só colocar aqui, explicar para o senhor bem rápido, para a gente poder começar. Coronel, nós temos 20 minutos, né? Vai estar na tela os 20 minutos. Então, quando nós chegarmos a 2 minutos, aí o senhor vai ouvir o sinal sonoro, 1 minuto, um outro sinal sonoro para a gente partir para as considerações finais. O tempo é igual para todos os candidatos, são 20 minutos, o tempo passa a contar a partir de agora. E aí, já continuando, a pergunta é essa: por que o senhor, então, que já tinha e já tem esse tempo imenso de trabalho, de serviço público, decidiu agora entrar nessa seara política? Bom, quando nós começamos, eu acho que o princípio disso tudo foi a presidência da Associação dos Oficiais, né? E por lá nós começamos a pensar a segurança pública do nosso estado, né? Nós elaboramos um projeto, nós apresentamos ao governo, que rejeitou na época, mas que hoje praticamente já executou aquilo que nós planejamos em 2015. 2015 isso, 2015, né? Exatamente, né? E naquele período também, nós abraçamos uma tarefa muito exitosa em favor da população piauiense, que foi a conquista para a Polícia Militar da lavratura do termo circunstanciado de ocorrência pelo policial militar no local do atendimento de ocorrência. É dessa polêmica. Né? Então, essa batalha também, essa bandeira foi levantada em primeiro lugar por nós, né? Graças a Deus nós conseguimos mobilizar alguns segmentos importantes do estado do Piauí, que somaram conosco e que hoje é uma realidade, né? Agora, o senhor está com o coronel Diego Melo, digamos, companheiro de profissão, também da área de segurança pública. Então, é uma chapa formada por 2 homens da área de segurança pública. E aí, antes de falar no seu candidato a governador, eu queria tratar exatamente desse tema e a sua avaliação sobre esse atual momento que nós estamos vivendo do Piauí. Bom, nós temos alguns quadros da realidade da violência no nosso estado que, inclusive, eles não são tornados públicos, né? Por exemplo, desde 2018, o estado do Piauí é o campeão nacional do roubo de veículos, né? Teresina é a capital... Desde 2018? Desde 2018. É campeão nacional em roubo de veículos. Né? Teresina é a campeã nacional também. Nós estamos capital nacional do roubo de veículos. E o senhor está falando de Brasil, coronel? De Brasil inteiro, né? Então, se você for pegar as mortes violentas intencionais, né, o estado do Piauí é o 10º estado mais violento e a capital é a 4ª mais violenta em termos de Brasil. E nós nos recordamos, né, há 20, 30 anos atrás, tanto o Piauí figurava como um dos estados mais pacíficos do Brasil, como a capital Teresina disputava entre as outras capitais a posição de capital menos violenta do nosso país, né? E hoje nós estamos subindo nessa escalada nefasta
E progredindo, né? Porque enquanto o homicídio, as mortes violentas intencionais no Brasil têm declinado a partir de 2017, nós continuamos subindo, né? Nós continuamos evoluindo, né? Só para incluir um ingrediente nessa conversa, agora a gente vive uma realidade de facção criminosa. Né? Pois é. E se você falar em facção criminosa, é lógico que precisa associar com a questão do tráfico de drogas, né? E o estado do Piauí, recentemente, a Universidade do Maranhão, junto com a Universidade Federal do Piauí, eles montaram um grupo de estudo que fizeram uma comparação entre as realidades do Piauí e do Maranhão, né? E no tocante à eficiência no combate ao tráfico de drogas, então ficou evidente pelo estudo feito por esses centros acadêmicos que o Piauí é pouco eficiente, né? E se você pegar essa realidade e extrapolar para a situação dos outros estados, aí você vai verificar que, de fato, o Piauí ele é extremamente leniente com o tráfico de droga, que vem ganhando espaço, que vem se expandindo e que vem servindo de fomento para essa instalação das facções criminosas. Aí eu pergunto ao senhor... E elevação dessa onda de violência letal. Aí eu pergunto ao senhor, o que é que precisaria ser feito? Coronel Diego Melo chegando ao governo do Estado, o senhor chegando à vice-governadoria do Estado. O que precisa ser feito de imediato para começar a reverter essa situação? Bom, primeira coisa, né, a gente tem que reestruturar os nossos órgãos de segurança pública, né? Não se faz um combate com a desestruturação completa a que foi relegada a segurança pública, o aparato de segurança pública do nosso Estado. É preciso, de fato, investir em segurança pública. Um dado interessante, Douglas, de 2006 para cá, mesmo constando na previsão orçamentária verba prevista para ser aplicada na segurança pública e existindo uma arrecadação sempre superior à prevista, o Estado do Piauí deixou de aplicar na segurança pública 2 bilhões de reais. 2 bilhões. Isso no período de 2006 a 2021. Né? Então nós temos um período de 15 anos... em que o Estado deixou de investir 2 bilhões de reais. Bilhões de reais em segurança pública. Isso já muda muita coisa, né? Pois é, então, para a segurança pública, a lei orçamentária ela tem sido uma peça de ficção. Então, a primeira coisa que nós temos que mudar é essa realidade. Então, a verba prevista, ela precisa ser aplicada e aplicada de forma eficiente para que ela venha transformar esse quadro. E nós precisamos, de fato, enfrentar o quadro de insegurança pública a partir dessas realidades que estão postas. Não pode se ter tolerância com facção criminosa. Não pode se permitir que o tráfico de drogas continue impune, sem um enfrentamento mais incisivo e destruindo essas realidades da juventude, do trabalhador, do emprego, de quem circula livremente. Nem que não circula mais, na verdade. Nós temos uma situação caótica hoje em dia. Coronel, o senhor acha que, enfim, o senhor falou da reestruturação, aí o senhor fala, eu entendo como uma reestruturação profunda. Nos órgãos de segurança pública. O senhor concorda também que deveria haver, por exemplo, não que o judiciário desconheça, mas que deveria haver, por exemplo, uma reunião, uma integração maior com o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário pudesse ter conhecimento na prática dos dados, por exemplo, de criminosos que são presos 2 vezes em menos de 24 horas, de traficantes que são postos em liberdade com rapidez. Quer dizer, para que houvesse... Aí eu discutindo isso com um especialista, dizendo, olha, se houvesse esse contato mais próximo, essa apresentação dos dados, sensibilizaria mais o Judiciário. Douglas, nós temos uma proposta específica para promover esse entrelaçamento, né? É nosso interesse nós montarmos cursos de especialização para todo o sistema de justiça criminal. Senta na sala de aula junto, né? A gente trazer especialistas internacionais, nacionais, para a gente ter uma convivência harmoniosa e um debate mais aproximado de todos esses representantes em termos desses temas dentro de uma sala de aula, né?
Vamos discutir em pé de igualdade, discutir a realidade. Você fala judiciário, polícia civil, militar, Ministério Público. Fazer cursos de especialização com essa participação de todos. Isso existe em outros estados e com resultados excelentes, né? Minas Gerais é pioneira nessa realidade. Santa Catarina, hoje em dia, vem revolucionando a segurança pública, e esse entrelaçamento lá é o melhor possível, né? Mas partiu dessa plataforma, né? Então, porque na hora que você estabelece essa convivência mais aproximada, né? Então, você consegue estreitar, um consegue perceber o outro e a dificuldade do outro de uma melhor forma, né? Agora, no caso, o senhor falou da segurança e outras áreas, o que é que tanto o senhor como o coronel Diego Melo tem discutido, por exemplo, segurança, tem discutido, aliás, saúde, educação, infraestrutura, são outras áreas também que fazem parte da plataforma de governo da chapa. Né? Exatamente, né? Olha, um ponto muito preocupante que nós temos, né, na questão da governança, né? O estado do Piauí ele tem sido muito pouco eficiente, né? E ele tem perdido o foco e dilapidado os esforços, centralizado em mãos de aliados políticos e perdeu o rumo, né? A gente precisa fazer com que o estado do Piauí ele volte para os trilhos. E aí o senhor fala, por exemplo, uma redução do tamanho do estado e na especificação do que cada órgão do estado deve fazer. É nesse sentido, né? A nossa proposta é no sentido de reduzir aí as secretarias no mínimo à metade, né? Nós estamos aí na faixa de 70 órgãos no diretos estado. Diretos, né? E não vai passar de 35, né? E a nossa, a questão do estado do Piauí... Isso cada um muito bem discutido, né? A função, né? E veja que o estado do Piauí, hoje em dia, é um dos estados que mais inviabiliza o investimento de empreendedores, o investimento privado, né? Isso porque tem uma das mais elevadas cargas tributárias sobre a pessoa jurídica, né? E tem tomado algumas medidas equivocadas e que tem prejudicado a sobrevivência do cidadão piauiense, né? A gente tem aí, nesse período pandêmico aí, foram cerca de 12 mil empresas que fecharam as portas, representando um desemprego formal da ordem de 36 mil pessoas, né? Isso também ninguém fala, mas nesse mesmo período, o índice de suicídio no Piauí aumentou 60%. Então, o senhor está falando... no período que iniciou a pandemia para cá, 12 mil empresas. 12 mil empresas fechadas. E a média era na faixa de 500 por ano, a média do Piauí. Como consequência dessas 12 mil, 36 mil desempregados. 36 mil pessoas desempregadas no estado do Piauí. Taxa de suicídio aumentou 60%. 60% no estado do Piauí. Porque, na verdade, esse é um indicativo que mostra que o fator econômico, ele é muito importante, né? Você não pode suprimir a capacidade de sobrevivência de um cidadão, dele sustentar a família, né? Então, no nosso governo, a gente com certeza, diante dessas realidades, nós não vamos sacrificar a vida do cidadão piauiense ceifando empresas, ceifando trabalhos, ceifando condição de subsistência, né? Se você for analisar os projetos que tem de fomento no estado do Piauí, eles nunca são empregados de uma forma total no estado do Piauí. Eles são segmentados, isolados em alguns territórios, e na grande maioria não. E não existe nenhuma igualdade de tratamento do governo do estado para com o cidadão teresinense. Nós queremos que todos os projetos que são colocados para favorecer o incremento da atividade econômica do pequeno, do trabalhador rural, do cidadão como um todo, ele tenha amplitude total no estado do Piauí, né? Agora, coronel, no caso... E fontes de financiamento, Douglas, existe. Veja que existe. Se você for verificar, o estado do Piauí tem na ordem de 60 mil cargos comissionados, né? Não, meu... Tem 60 mil cargos comissionados. 60 mil, coronel. Isso foi feito o levantamento? Nós fizemos o levantamento no portal da transparência, né? Então, é uma coisa absurda, né? Nós temos essa máquina pública expandida e ineficiente ao extremo. Se você reduz isso, né? Se você reduz a máquina, e se você
faz a aplicação efetiva dos recursos, que não são poucos. Olha que a receita corrente líquida do estado do Piauí em 2014 era 6,2 bilhões. Agora, em 2021, ela foi para 11,4, né? O incremento arrecadatório do estado do Piauí ele é grande. Agora, ao mesmo tempo em que isso acontece, ele acontece não pelo fomento da atividade econômica, mas pela elevação da carga tributária, penalizando principalmente o mais pobre, o que tem menos condição. Coronel, falando da questão política, bem, para a gente ficar por conta do nosso tempo, a chapa é muito clara no que diz respeito ao presidente Bolsonaro, ou seja, é a chapa que representa o presidente Bolsonaro no estado do Piauí, né? Quer dizer, essa é uma... Porque às vezes em muitos estados se pega a sigla, mas não se tem essa identidade. Nesse caso específico, não. Tanto o senhor como o Coronel Diego, a identidade é completa. Completa, plena. Nós estamos desde o princípio, antes do presidente, quando ele era deputado federal. A nossa inter-relação com ele é nesse movimento de representação classista, nós viajando para Brasília para dialogar com os deputados, para que apoiassem as nossas pautas lá no Congresso Nacional. E daí vem o nosso contato com ele, né? Antes dele se lançar candidatura à presidência da República, né? A gente já o conhecia. Há previsão, Coronel, de alguma visita do presidente Bolsonaro ao Piauí durante esse período eleitoral? Bom, está prevista a vinda dele para o dia 16 de agosto. Né? E aí ele viria, 16 de agosto ele viria para Teresina, alguma cidade de Teresina mesmo? Para Teresina e participar daquela caminhada que está sendo preparada, organizada pelos evangélicos. Né? E aí teria um ato, essa passeata, enfim, e um ato político no final. Teria uma reunião, É feito em cima de um palanque, né? De um palanque, né? Então durante a campanha, né? E não deixa de ser um ato político, né? Claro, e no período da campanha eleitoral isso é extremamente natural. Em relação às campanhas, agora a pré-campanha já acabando, agora dia 16 começa efetivamente a campanha eleitoral. Como é que o senhor tem avaliado esse contato com a população? Porque a oposição, são várias chapas de oposição, muitas têm pensamentos diferentes, projetos diferentes, visão de Estado diferente. Mas como é que o senhor tem conversado com a população, tem ouvido o que da população, Coronel? Douglas, me impressiona, na verdade, a quantidade de pessoas que hoje em dia apoiam o presidente da República, né? Essa realidade que nós enfrentamos também em 2018, ela era num percentual menor. Mas com tudo aquilo que o governo federal tem feito em favor, inclusive do povo piauiense, né? Porque nós temos uma das mais altas taxas de sobrevivência a partir dos programas assistenciais, né? Teve o socorro às empresas, teve o socorro aos trabalhadores que ficaram sem poder trabalhar durante a pandemia, né? Então, no estado com a economia extremamente fragilizada, né? E com um percentual tão grande de pessoas dependentes desse apoio do governo federal, e esse apoio não faltou, né? Além do que as outras bandeiras que são importantes para o Brasil em termos de valorização da família, né? Em termos de primazia da honestidade na condução da coisa pública, de investimentos reais e concretos naquilo que é a finalidade do Estado. A infraestrutura do Brasil tem sido modificada na gestão do presidente da República. Então, essas pautas, nós queremos simplesmente, aqui a nível de Estado do Piauí, somar com elas, né? Nós montamos um grupo de pessoas que começaram a se decepcionar com a classe política do nosso Estado, cada um no seu ramo. Eu na área da segurança pública, eu mais o Diego na área da segurança pública, mas nós temos médicos, engenheiros, enfermeiros, advogados, que não aceitam essa condução e esse direcionamento da política e da economia do nosso país, e que hoje em dia eles somam com a gente. Nós começamos um grupo muito pequeno, mas hoje em dia nós temos uma gama de apoiadores muito forte. Então, a gente está, de fato, se consolidando como um grupo. E esse grupo tem uma identidade. E essa identidade ela está intimamente relacionada com o presidente da República, com as pautas defendidas e levantadas e colocadas em práticas pelo presidente da República.
nós tivemos, por exemplo, na visita agora do candidato Lula, temos uma fala do senador Marcelo Castro que disse que o Piauí é o estado mais lulista do Brasil. Né? E aí se fala que o presidente Bolsonaro não teria uma votação muito insignificante no estado do Piauí. O senhor afirma que essa votação vai ser surpresa? Vai se surpreender com essa realidade. Vai ser outro quadro este ano, viu? E aí o senhor fala não só da capital, mas do interior também. Do interior. Nós temos andado em diversas cidades do interior e essa é a realidade. O que muitas vezes a gente, por nós sermos ainda incipientes, né? E nós não pertencermos à política tradicional, o que muitas vezes as pessoas não sabem é que existe esse grupo que defende essas bandeiras e que é este grupo que está relacionado com o presidente da República, né? Mas num momento como esse, numa entrevista como essa, a gente pode levar ao conhecimento da população de todo o estado do Piauí que o presidente Bolsonaro tem do seu partido e pleiteando o governo do estado, ele tem os seus candidatos no estado do Piauí. E em relação a debates a tempo de TV, o PL está preparado para... O senhor falou dessa questão dos espaços, que não são os mesmos espaços de outras siglas, mas o PL está preparado para aproveitar todas essas oportunidades. Lógico. Partindo nessa linha, coronel, que o senhor falou, de mostrar a realidade, de mostrar esses problemas, e apresentando solução, porque muitos só critico, não, criticar e apresentar. Douglas, uma das partes que eu me envolvo muito nesse quesito é na elaboração de proposta, na construção do plano de governo, né? E o nosso plano de governo, ele partiu de um diagnóstico plural de diversos profissionais das mais diversas áreas e com propostas concretas, né? A gente precisa, e é esse o perfil nosso, é que nós temos o pé no chão, nós não distorcemos as realidades, nós não ressignificamos as palavras, a gente nomina as coisas pelo que elas são e os trata como elas devem ser tratadas. E o estado do Piauí, ele está à beira da falência, né? Se você for verificar a situação de finanças do estado, o estado até 2011, a máquina pública, o custeio da máquina pública cabia dentro da receita corrente líquida do estado, ele não comporta mais. Então as receitas correntes, elas não conseguem mais assegurar o funcionamento do estado. Hoje, se você pegar só nesses dois últimos mandatos governamentais, de 2015 para cá, é da ordem de 13,5 bilhões a mais de receita de capital que precisaram ser empregados para custear a máquina pública. Coronel, nosso tempo está esgotado, mas o senhor tem aí 20 segundos, 30 segundos para as suas considerações finais, a sua mensagem final para o nosso telespectador. Então, que ótimo. Eu gostaria, só nesses 30 segundos, de ratificar a nossa apresentação. Eu sou o tenente-coronel Carlos Pinho, sou o candidato a vice-governador na chapa do tenente-coronel Diego Melo, né? O Diego Melo é muito mais conhecido do que eu. Costumo ficar mais nos bastidores, mas ele fica mais nessa parte de divulgação política, de proximidade maior com o público, com os eventos, né? Mas nós nos completamos, nós estamos na mesma batalha, o povo piauiense sabe, o povo piauiense percebe isso, e nessa eleição o povo piauiense vai dar a resposta e vai mostrar que esse modelo falido de governar o país e de governar o estado do Piauí não tem mais espaço. Obrigado, coronel. Foi um prazer recebê-lo aqui. Com satisfação. Obrigado. Obrigado. E na segunda-feira a gente volta com a última entrevista dessa série com os candidatos a vice-governador e vice-governadora do estado do Piauí. Nosso último entrevistado, de acordo com o sorteio feito na presença dos assessores dos candidatos e candidatas, é o candidato a vice-governador pela chapa de Rafael Fonteles, deputado Temístocles Filho. Aí nós encerramos a série com os candidatos a vice nas eleições 2022 do Sistema Dia de Comunicação.